Eu acho que pode ir. Boa tarde, pessoal. O Academia APP visa incentivar a troca de informações entre o mercado profissional e a academia, e por meio de encontros como esse de hoje, a gente troca muito conhecimento, atualização e fortalece o mercado da comunicação e os cursos de publicidade e propaganda no país. Hoje aí a equipe quase completa, só faltando o nosso querido Regi, um convidado muito especial, o Cláudio Calim. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo, para o Josué, é isso, né, Josué? Isso, Mel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Gente, vamos lá. É, as edições do Academia APP, elas acontecem sempre às terças-feiras, das 14h30 às 15h30. São transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom. E a gravação ela é disponibilizada posteriormente no nosso canal, o canal da APP Brasil, no YouTube. Agora, Douglas, com você. Obrigado, Josué. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. E uma coisa que é bacana, que o APP, a Academia APP deste ano, ela conta com o patrocínio da JCDecaux, que é uma empresa líder mundial em OOH, de origem francesa, que oferece soluções em publicidade e imobiliários urbanos e integram cidades, aeroportos, transportes e também no varejo. Está presente em mais de 3.500 cidades em 80 países e o impacto dela ultrapassa mais de 850 milhões de pessoas todos os dias. Há 25 anos no Brasil, a JCDecaux já se consolidou como líder no mercado de OH, com atuação em 8 estados, mais o Distrito Federal, e na região sul, através do segmento do varejo, com foco na digitalização de ativos e na inteligência de dados. A companhia valida seu caráter de tech company ao desenvolver projetos de OH cada vez mais assertivos e mensuráveis. Então, um agradecimento especial a toda a equipe da JFDecaux que este ano se junta a gente nesse projeto tão importante de conexão entre a academia e o mercado. Bacana. Acho que agora o papo é com o Luiz, certo, Luiz? Isso, gente, boa tarde. É só, na verdade, um lembrete de que nós não estamos numa palestra, né? E sim num bate-papo para troca de informações sobre um tema. E esse tema hoje é bastante expressivo e vale a pena participar. Pode usar o chat, pode levantar a mão para que nós possamos discutir o tema com o nosso palestrante. Agora, nesse ano, nós iniciamos a participação de coordenadores de cursos de publicidade na mediação, né, desses nossos encontros. A primeira foi a professora Karen Miller, da Universidade Metodista, que fez a edição de março, e a nossa convidada hoje é a professora Débora. Se eu errar, Débora, você puxa a minha orelha. Pode deixar. Losli Massarolo Ottoboni, Isso da aí. Unimar Universidade de Marília. Ela é coordenadora e docente no curso de Publicidade e Propaganda e também diretora aqui na APP. Bom, Débora, agora é com você, né? Vamos Tá joia, começar. Luiz. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui hoje participando dessa edição na Academia PP. Nosso convidado é o Cláudio Calim, fundador e presidente da Tech Soul. Calim é formado em comunicação social pela ESPM, estudou economia na USP e tem especialização em branding e strategic marketing communication pela Northeastern University, Kellogg. É difícil, hein? Se eu errei, perdoe. Não, mas tá certinho, tá certinho. Cláudio, olha, eu suei agora. Com passagens por agências como a JWT, Fischer América, DM9DDB, África, atendendo clientes como Itaú, Brahma, Vale, Intel, Sabesp, Telefônica, Grupo Bimbo, Braskem, Embraer, C6 Bank, Mitsubishi Motors, CNN Idiomas, Positivo Tecnologia, entre outras. Atuou por 12 anos no Grupo ABC, fundador e ex-presidente do Grupo de Atendimento de São Paulo. Foi eleito profissional de atendimento do ano em 2014 pela Associação dos Profissionais de Propaganda, indicado ao Prêmio Caboré como profissional de atendimento do ano de 2016 e 2021. Atualmente é diretor da APP Brasil e conselheiro do CONAR. Com o tema
gerenciando a diversidade de talentos em agências de propaganda. Convido agora Cláudio Calim. É com você, querido. Obrigado, Débora. Obrigado a todo o pessoal da APP. É sempre um prazer conversar com todos vocês. Eu acho muito interessante. A gente vai conversar hoje, nosso papo hoje, como o Luiz falou, é um papo mesmo. A ideia aqui é que a gente converse. Não tem. Eu até preparei uma apresentaçãozinha, mas eu acho que a ideia é que a gente divida, que a gente converse, que a gente tenha trocas, né? Eu não sou um catedrático sobre esse assunto de diversidade, mas eu sou uma pessoa que lida com isso nesses, sei lá, quase 30 anos de propaganda, nesse período de gestão que eu tenho dentro do mercado de propaganda, e mais especificamente nesse período que eu sou empresário na propaganda. Então, é um assunto que eu tenho me debruçado bastante nesse tempo, né? E eu acho que é extremamente importante para a gente, e que a gente tem, sim, eu me coloco na figura do empresário de propaganda. É extremamente importante que a gente use parte do nosso tempo para pensar nesse assunto diversidade dentro do nosso negócio. Tá? Então, aqui são pensamentos que eu quero dividir com vocês. Não é catedra. Eu não sou como a professora Lina, a professora Marta, que estudam isso profundamente, tem conhecimentos profundos, né? Aliás, com quem eu converso bastante, que são da Diretoria de Diversidade e Inclusão da APP, eu converso bastante com ela sobre esse assunto, tem me ajudado muito, inclusive, porque esse é um dos desafios dos líderes dos líderes das agências do nosso mercado, né? Então, eu tenho alguns pensamentos aqui, eu quero dividir com vocês para a gente conversar, tá bom? Então, vamos lá. Se você me ajuda aqui, por favor. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar, que eu quero conversar, é assim, diversidade é algo que está na essência do nosso negócio. A gente não faz comunicação se a gente não pensar em diversidade. E aí eu não posso só pensar em pessoas, é diversidade de meios, diversidade de mensagens, diversidade de público. Quer dizer, toda vez que a gente vai falar de alguma coisa no nosso trabalho, a gente está falando de diversidade, né? Qualquer que seja o assunto, né? Então, vamos lá, por favor. Próximo. E quando a gente fala, nós gerimos marcas, nós estamos gerindo marcas para uma série de pessoas que são muito diferentes entre si, né? Então, quando a gente fala que a gente constrói marcas para pessoas tão diferentes, tão únicas, tão díspares, que a gente tem que pensar, sim, em diversidade o tempo todo, né? Por isso, vamos lá, por favor. E cara, no Brasil, né, isso não é só discurso, eu chamo de sobrevivência. No Brasil, a gente tem países diferentes a cada 100 metros, né? Não são estados diferentes, são bairros diferentes. Guaianazes é diferente do Itaim, Tatuapé é diferente da Moca, que são do lado, né? Então, assim, é muito diferente, né? Isso eu estou falando de São Paulo, que eu conheço mais, imagina então pelo resto do Brasil. Então, no Brasil é uma questão de sobrevivência. Falar de diversidade é uma questão de sobrevivência, tá? E eu tenho uma frase que eu falo aqui, até o pessoal botou aqui, que sem olhar diverso não existe publicidade efetiva. Eu acredito nisso. Eu acredito que a publicidade efetiva só existe se tiver um olhar diverso. Porque a gente faz propaganda, a gente faz comunicação, a gente faz tudo que a gente cria para pessoas que são muito diferentes da gente. Então a gente precisa ter junto da gente pessoas com olhares diferentes. A gente precisa ter pessoas com backgrounds diferentes, com histórias de vida diferentes, que vão conseguir muitas vezes trazer soluções que a gente não vê. Então, para mim, só existe publicidade efetiva se tiver um olhar diverso. Então, por isso, né? Próximo, por favor. Eu quero trazer aqui agora um olhar sobre o futuro, né?
Eu tive agora recentemente, na próxima slide, por favor, eu tive agora recentemente no SXSW, né? Douglas esteve lá comigo, nos vimos lá, e uma das palestras que eu mais gostei é desse rapaz chamado Ian B. Eu vou errar o nome dele, B. Craft, né? E ele fala uma coisa que eu achei muito legal. A gente está muito preocupado com a era da inteligência artificial e eu acho que a gente tem que se preocupar sim, é uma mudança grande no nosso negócio, mas o que ele diz é o seguinte: ao invés da gente achar que a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos, não vai acabar, ele vai mudar a forma como a gente trabalha, né? O que ele diz é que se a gente perder o emprego no futuro, talvez a gente não perca o emprego para uma inteligência artificial, a gente perca o emprego para alguém que saiba lidar melhor com a inteligência artificial, né? E o que ele diz é o seguinte: a inteligência artificial vai cada vez mais fazer o que é mais específico, aquele trabalho mais braçal, mais metódico. Então, o que a gente precisa ser é um generalista criativo. A gente precisa ser... Isso é uma coisa que a inteligência artificial não vai fazer, não vai ser criativo, não vai achar as soluções, não vai achar a sacada, não vai achar a coisa disruptiva, né? Então, isso para a gente, nós publicitários, nós somos isso, né? Nós somos generalistas criativos já há muito tempo, né? Agora, para sermos generalistas criativos, a gente tem que ter olhares diferentes. A gente não pode sempre fazer sempre a mesma coisa, ser sempre igual a tudo, né? Eu vou falar, aqui a audiência tem mais ou menos a minha idade, vai lembrar do 1984, né? O filme da Apple. Não é mais, não pode ser isso, né? Tem que ser algo mais, tem que ser visões diferentes o tempo todo, né? Então, isso eu acho muito legal para a gente ter na nossa cabeça. Bom, próxima, por favor. E aí, se seremos generalistas criativos, né? A gente vai ter sempre mais gente bacana, tem que ter gente bacana do nosso lado. Gente que conhece coisas diferentes, gente que fala sobre assuntos que a gente não conhece, gente que fala sobre outras coisas, gente que no final de semana frequenta lugares diferentes dos nossos, gente que tem histórias de vida diferentes, que a família veio de outro lugar, que enfrentou desafios diferentes dos nossos. É assim que a gente vai construindo o nosso repertório, né? Vamos lá. E aí, eu acho que aí tem as questões práticas, né? Assim, a gente tem a discussão. Bom, e aí, o que a gente pode fazer? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente... precisamos ter cotas, ter gente... Eu acho que não é simplista dessa forma, sabe? A gente fazer só... Acho que a gente tem que entender que não é só a gente querer separar espaços, porque aí a gente está de novo separando, né? Em caixinhas. Esse aqui é o cotista, né? Esse aqui é o fulano. Não, se a gente está querendo ser generalista criativo, abrir o nosso olhar, abrir o nosso jeito de pensar, a gente não pode voltar a separar em casinhas, em pedaços assim. A gente tem que sim reconhecer e trazer para dentro de casa pessoas com diferentes backgrounds, né? E a gente tem... Próximo, por favor. A gente tem feito um projeto aqui na agência e fazendo um pouquinho do meu jabá, dentro do nosso pequeno universo, a gente tenta fazer aqui um projeto que a gente tem muito orgulho aqui, que a gente chama de Tech School, onde a gente trouxe jovens de realidades diferentes, né? Jovens de periferia, para aprender trabalhando dentro da agência. Foram 6 jovens e é muito bacana, porque tem 2 meninas, por exemplo, que faziam videoclipes da igreja na comunidade delas.
e elas arrasam na produção audiovisual. Tinha um outro garoto que ele era pegador de bolinhas, de tênis, e ele arrasa, sabe? Tá? E, assim, é muito bacana como esses garotos a gente trouxe para dentro de casa, trouxe para a agência, deu um ano para eles trabalharem como estágio remunerado. Além do estágio, a gente deu aulas para esses garotos de diversos assuntos: produção gráfica, produção audiovisual, mídia programática, assuntos que estão relativos aos nosso dia a dia, nossa vida. Aulas de inglês também para eles. E no final do período todo, a gente contratou 6 e eles estão aqui até hoje. Já faz um ano e são assim funcionários exemplares, e a gente está com a ajuda da professora Lina, da professora Marta, a gente vai fazer a segunda turma já também agora. Então a gente tenta, dentro do nosso micro universo aqui, fazer também algumas ações. Continuando, bom, eu acho que o mercado publicitário tem a obrigação de propor diversidade, porque a gente depende de diversidade. Não existe mercado publicitário se não existir diversidade no olhar, na forma de se fazer, na forma de se pensar, na forma de se atuar. Não existe. Para mim, a gente deveria, inclusive, nosso mercado deveria levantar essa bandeira. Se existe um mercado que necessita de diversidade, é o mercado publicitário. Não tenho dúvida nenhuma. E aí, só uma provocação, mas enquanto for apenas uma ideia, a gente... aqui, isso sempre é uma provocaçãozinha, porque eu acho que a gente fica colocando as coisas nas caixinhas. Isso me incomoda um pouco. Tudo bem que é importante, os mídias aqui vão entender, né? A gente só sempre colocar nas caixinhas, né? Geração X, geração tal, mas, cara, dentro da geração X tem tanta coisa diferente, dentro da geração Z tem tanta coisa diferente, tem uma diversidade tão grande que, se a gente continuar tentando colocar nas caixinhas, a gente vai acabar se perdendo. Mas eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, começar a olhar indivíduos, né? Individualmente as pessoas. Isso que às vezes me incomoda quando a gente coloca em caixinhas. Porque, olha a diversidade de coisas, olha quanta coisa tem. Né? É muito grande. Né? É muita coisa. E eu acho que a gente tem, para fazer comunicação, a gente precisa ter diversidade dentro de casa, no centro da nossa comunicação. Esse é o nosso mercado precisa disso. E eu acho que acabou, acho que é o último. Então, o mercado de comunicação deveria ser um mercado que abraça e promove a diversidade, porque sem diversidade ele não existe. Eu queria deixar essa reflexão para o nosso papo aqui na minha cabeça. Então, de novo, como eu estou dizendo, eu não sou um catedrático, eu sou uma pessoa que no meu tenho feito a gestão de times durante quase 25 anos, nos últimos 7, 8 anos como empresário, e eu tenho percebido essa dificuldade em se tratar desse assunto. Mas eu acho que é uma oportunidade para o nosso mercado em levantar uma bandeira, porque o nosso mercado não existe se não houver diversidade. Eu acredito muito nisso. É isso. Isso é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo, para a gente começar esse papo aqui. Não, é incrível, realmente. Eu acho que você está falando da diversidade, eu acho que para a gente é um mantra, né? A gente tem que pensar a publicidade, ela não pode, né, existir sem tiver essa premissa. O Cláudio, me fala um pouquinho mais, assim, eu acho que depois a gente pode abrir para as perguntas, né, Mel? Me ajuda aí, mas eu acho que tem algumas questões que a gente gostaria de saber, por exemplo, assim, como que você faz esse gerenciamento dessa diversidade dentro aí da sua empresa da Quem-Sou? Como é que é o olhar, como é que é escutar essas pessoas diversas, né, na hora das pautas, enfim, do processo de trabalho?
eu acho assim, primeiro, a busca é sempre pelo talento, né? Acho que quando a gente vai selecionar uma equipe, tudo mais, a gente tem que buscar o talento. E o talento ele está em vários lugares, todos os lugares. Acho que isso é uma premissa. É a gente não achar que o talento vem de um lugar só. Acho que essa é uma premissa. A gente tem o nosso método de trabalho é um método muito colaborativo, tá? E eu acho que eu tenho uma alegria e uma grande alegria de poder trabalhar com o meu sócio criativo, que é um criativo que entende que a ideia pode vir de qualquer lugar, sabe? Então isso é muito bacana. E quando a gente começa a trabalhar qualquer trabalho que seja, a gente sempre reúne os times envolvidos, todas as áreas envolvidas, para começar o trabalho junto. A gente não se, lógico, tem momentos que separa, cada um vai para o seu canto, porque precisa ter um pouquinho de tranquilidade para fazer a sua parte, mas a gente começa sempre junto. Começando junto, você consegue puxar, né, essa centelha criativa, esse olhar de cada um nesse primeiro momento. Então a gente consegue ver, vou chutar aqui um exemplo. C6 Bank, a gente tem, que é um cliente nosso. A gente senta o time todo para falar sobre uma campanha de cartão de crédito. A experiência de uma pessoa com cartão de crédito é muito diferente da outra, né? Totalmente diferente da outra. Quando a gente senta para falar de algum feature específico, de algum produto, né, do cartão de crédito, sempre um ou outro conta a sua experiência. Isso é muito rico. Isso é muito rico. A gente tem na sala pessoas que são pessoas como eu, chegando nos 50 anos, pessoas de 20, pessoas da periferia, pessoas que moram na Vila Madalena, pessoas de outros estados que moram, sei lá, que a gente tem muita gente que mora fora de São Paulo, de Porto Alegre, pessoas de Brasília, e a gente ouve, né? A gente põe as experiências de cada um na mesa para começar a construir isso, né? Acho que isso é importante, né? Porque e saber, acho que tem uma coisa que é importante, eu vi acho que hoje na coluna do Nizam ele fala isso também, e é importante na propaganda, é muito importante a gente saber ouvir. Muitas vezes na nossa profissão a gente quer falar demais, né? E acho que a gente tem que saber ouvir. E acho que a gente tem que saber ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, colocarem as suas experiências, as suas ideias, os seus pensamentos, para que aí sim a gente consiga, com essa massa crítica, começar a desenvolver e criar os nossos caminhos, né? Cláudio, perfeito. Me fala uma coisa assim que eu acho que é interessante saber. Para vocês aí, já que vocês estão assim, com entendendo essa necessidade, já trabalhando dentro da agência, quais são as características mais complexas da diversidade que você encontra no ambiente de trabalho? Bom, tem algumas coisas que são, primeiro é a integração. Integração é difícil mesmo. A gente tem que não é só achar que você vai colocar uma pessoa muito, né, sei lá, fora de uma realidade muito diferente que vai funcionar. Então, acho que por isso você tem que criar todo um ambiente para que isso aconteça. Então, acho que por isso, no caso específico que a gente fez do Tech School, a gente teve essa preocupação de ter 6, 7 jovens de realidades parecidas para que eles se apoiassem também nisso. E hoje eles já estão inseridos aqui e não tem o menor, mas acho que no começo realmente é importante para um apoiar o outro, né? Eu acho que tem que ter um ambiente de apoio é importante, que você tem pessoas, por exemplo, LGBT aqui, que podem expressar a sua orientação sem problema nenhum, isso nunca foi um problema, uma questão, isso não deve ser, o que eu quero é o talento da pessoa, é isso que é importante, né? E eu acho que uma coisa que para mim sei lá, pode parecer básico, para mim é básico, mas a gente percebe que não é, que é sinceridade, né? Eu acho que é olhar para a pessoa, olho no olho, e ser sincero. Se a pessoa está
está com algum problema, falar com você, sentar, olhar. A gente tem portas abertas aqui, não existe. A gente tenta ao máximo não ter muita hierarquia. Às vezes precisa, porque é importante ter ordem e tudo mais, mas a gente tenta ao máximo não ter muita hierarquia, não ter muita regra. Eu me lembro quando eu era garoto que eu tinha eu era assistente de atendimento e tinha um VP de atendimento que não me deixava entrar na sala dele. Cara, pô, por que o cara acha que eu não podia entrar na sala dele? Por que eu não podia dar opinião? Eu só, né? Não existe isso aqui. Eu acho que isso não pode existir em lugar nenhum. Né? Imagina. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tenta criar aqui dentro, sabe? Um ambiente colaborativo, um ambiente de olho no olho, lugar aberto, para as pessoas podem se expressar. Né? É importante isso, né? Eu acho que é saber ouvir também, né? A gente escutar, entender, né? E sabe uma outra coisa que eu acho interessante, que era importante? Para você, quais são essas habilidades, vamos falar aí, as soft skills, que mais, hoje elas estão em alta, que vocês mais procuram dentro desse cenário dos novos profissionais e quem estão entrando no mercado? Legal. Isso é legal se abordar, porque realmente tem sido uma preocupação que a gente tem. A gente percebe que essa nova geração, e aí não é demérito, acho que é uma forma como eles têm algumas dificuldades com certas questões, né? Eu acho que eles se desinteressam muito rapidamente pelos desafios, quando o desafio começa a ser. Quando o Everest começa a ficar muito alto, eles meio que se desinteressam. Então, eu acho que resiliência é uma soft skill importante. Às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente imagina, não porque a gente não quer, porque não acontece. A gente não tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as variáveis. Né? Então, resiliência é algo importante. Eu acho que essa geração também, essa geração, ao mesmo tempo que eles são muito rápidos e pegam muito facilmente, eles também se desinteressam muito facilmente, né? Mas eles têm uma coisa também que eles não, como é que eu vou dizer? Não é que eles não se interessam, mas eu acho que eles não têm um conhecimento, talvez, de passado, sabe? De história da propaganda, por exemplo, sabe? Eles acham que a propaganda começou no ano 2000. E acho que a gente tem que respeitar um pouquinho o que veio antes da gente, que nos trouxe até aqui. Tudo bem, pode ser que não nos leve daqui em diante, mas quem nos trouxe até aqui pavimentou um caminho importante, né? E que, exato, visão histórica, boa, Josué, é isso mesmo. É importante, porque muito do que eles trazem já foi feito no passado, mas eles não sabem que foi feito. Né? E essa coisa que a gente está vivendo agora, desse medo da inteligência artificial, foi o medo que aconteceu no passado quando o Photoshop apareceu. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em propaganda, tinha o operador de Macintosh. Existia o desenhista, né, na agência, ele entregava para o operador de Macintosh, que era o único na agência que sabia mexer no Photoshop. Né? E o desenhista morria de medo, o diretor de arte morria de medo que ele ia perder o emprego para o operador de Macintosh. Continuou tendo diretor de arte. É exatamente o que o Ian falou. Não é que ele perdeu o emprego para o Photoshop, ele perdeu o emprego para alguém que sabe usar a ferramenta de uma forma melhor. Né? Então, isso que a gente está vivendo já aconteceu no passado. Né? Então, acho que essa geração podia também ter um pouquinho mais de interesse no que aconteceu para entender melhor, porque eu acho que a gente aprende muito com história, né? A gente aprende, as coisas são muito cíclicas, né? A gente pode trazer os exemplos para o nosso dia. Então, acho que resiliência, visão histórica é importante, são coisas que a gente precisa. Inteligência emocional, a gente tem que saber engolir alguns sapos, né?
Infelizmente, nem sempre é do jeito que a gente quer, na velocidade que a gente quer. Acho que a gente tem que saber fazer isso, né? Bom, exato, Manuel. Tinha o estúdio, é isso mesmo. O Manuel falando do estúdio antes do Mac, tem razão, né? Eu acho que a inteligência emocional é importante e acho que é isso, assim. Acho que essa parte de relação interpessoal, isso é uma coisa que a gente tem por natureza, o publicitário tem por natureza. O publicitário é uma pessoa expansiva, o publicitário é uma pessoa, é otimista por natureza, então é uma pessoa de bom trânsito, né? Então isso acho que isso a gente já tem, né? O que a gente não precisa trabalhar esse tipo de soft skill. Eu acho que essas coisas, sabe? Acho que a gente pode resiliência, é, inteligência emocional e visão histórica são coisas que eu acho que são importantes da gente trabalhar. Você sabe, Cláudio, que eu acho que o que você falou a respeito de repente, desinteressados ou desestimulados ou que cansam logo, né? Eu acho que é a realidade que todos nós aqui, professores, vivemos em sala de aula, né? Aquele aluno que ele é difícil você, né, conseguir prender a atenção por mais de 20 minutos. Eu acho que a tecnologia trouxe também um pouco, roubaram um pouco desse, Sem né, dúvida. do foco que ele tem, ele fica um pouco perdido e, ao mesmo tempo, acha que sabe tudo. E isso que você falou, eu acho, não sei os meus colegas, mas eu posso falar. Eu sinto e fico chocada de, por exemplo, eu falar de uma referencial de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30, de nomes importantes, de campanhas que entraram para a história da propaganda e que eles não sabem, nunca ouviram falar. Sim, é. Outras propagandas memoráveis, e como assim? Quem é? Né? Então, isso eu falo, gente, cuidado, é importante. Eu acho que então, o que eu estou tentando entender? Que o que a gente, as nossas medos, as nossas aflições dentro da academia, elas estão bem próximas também do que acontece com as aflições que vocês têm aí para o mercado. Sem dúvida nenhuma, Débora. E acho que no nosso caso específico, quando a gente ainda está no campo de batalha, aqui, né, no mercado, ainda tem uma coisa que muitas vezes beira a falta de respeito. Porque como se você, às vezes você tem o cliente que tem o poder, né, do bolso, né? Às vezes aconteceu um caso comigo uma vez, eu estava com um cliente, eu e Flávio, meu sócio, né, que tem a mesma idade que eu, um pouco mais velho que eu, né, e a gente estava numa discussão com um cliente, com um time de social do cliente, de comunicação de social, né? E eu tinha esse time falando que a gente não entendia nada, porque a gente era mais velho, né? Eles estavam dando a entender isso que a gente não entendia. Aí o Flávio ficou chateado, né? Saiu da sala. Quando o Flávio saiu da sala, eu cheguei para essa pessoa que falou isso, eu cheguei para ela e falei, olha, deixa eu só te dizer uma coisa. Tudo bem, eu entendo que você não tenha gostado e tal, mas posso só te dizer, se você conhece o primeiro meme da história, de campanha que foi de meme, qual foi? A do bebê do Itaú, você já viu do bebê do Itaú? Ela falou, vi, claro, eu lembro. Então, deixa eu te dizer, quem fez foi esse cara que saiu da sala agora. Né? E que você falou que não entende nada de social. Né? Então, eu tive que dar uma carteirada porque estava beirando a falta de educação, sabe? Porque tem o poder, né? Tem é dona do cofrinho, né? E eu tive até foi um pouco deselegante, mas eu tive que dar a carteirada porque não conhece, não sabe, acha que só porque a gente tem cabelo branco a gente não sabe fazer, né? Exato. Isso aí eu acho que é algo que todo mundo aqui sente e é uma realidade mesmo de ver essa geração, né, que não acredita muito na experiência, não acredita muito né, no repertório, no que a gente tem para passar, enfim. Sim. E aí, você falou logo no começo sobre a inteligência artificial, a questão daqueles medos de que a gente vai perder o emprego para a inteligência artificial ou não, para alguém que opera, né? Mas voltando a isso, que eu acho que hoje
esse ano é o ano da gente falar sobre isso, né? Sobre o poder aí da inteligência artificial. Você acredita que a inteligência artificial, como que ela pode ajudar, auxiliar a inclusão desses jovens, da diversidade? Como ela pode ajudar, né? Aí a gente ter profissionais, né, mais É, diversos, mas é, também tem aí uma eu, certa postura. eu acho assim, o primeiro que é uma realidade, é um caminho sem volta. Então, sabendo disso, ponto pacífico, cada vez mais teremos ferramentas de inteligência artificial presentes no nosso dia a dia. Esse é ponto pacífico para todas as nossas necessidades, seja profissionais, seja pessoais, seja o que for. Eu confesso que eu tive lá no SX da cidade, tinha visões de todos os jeitos, né? Desde as mais sombrias, dizendo que em 2050 vai ter um computador central, que vai ser a inteligência artificial central, que vai, tipo, como é que é o nome daquele filme? HAL, né? Que é daquele do 2001, né? Que é o computador que vai gerenciar tudo, até o Ian que fala que não, que a relação vai ser muito mais para coisas específicas e a gente vai saber lidar com isso, né? Então tinha todas as pessoas falando. Eu honestamente eu não sei te dizer para que lado que vai, tá? Eu acho sim que vai participar, vai ser uma realidade. A gente já usa, inclusive, no nosso dia a dia aqui, algumas ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar na parte de criação, tá? Ela nos facilita bastante, facilita no nosso dia a dia, nos dá muita rapidez. E o que os criativos dizem é que a sensação é que eles têm uma outra pessoa na mesa do brainstorming que está brainstormando com eles com outro repertório. Então, nessa questão de diversidade é muito bacana, porque é mais uma pessoa com um repertório diferente que está trazendo outras respostas às perguntas que o briefing passa para eles. Tá? Agora, do mesmo jeito que essa ferramenta passa respostas, a gente precisa, do lado de cá, pessoas que saibam decodificar essas respostas. Então, o que o Flávio, meu sócio, diz é que quem se dá melhor com esse tipo de ferramenta são os criativos mais experientes, que não estão querendo competir com a ferramenta. São os criativos que sabem ver a beleza daquilo que a ferramenta entrega para eles e transformar em algo interessante. Entendeu? Tem repertório para transformar, porque a ferramenta, essa que a gente usa, é uma ferramenta que o Domênico Massareto, que era ex-Publicis, criou, chamada Rain. É uma ferramenta que a gente usa de criação, que a gente coloca. É muito parecido com o ChatGPT, mas é específica para criação. A gente coloca no prompt o briefing e ela vai entregando resultados criativos sobre aquilo que a gente colocou. Só que a gente precisa, do lado de cá, um diretor de criação ou um criativo que consiga decodificar, falar, isso aqui é interessante, isso não é. Isso aqui, se eu mudar um pouquinho, faz sentido. Isso aqui, se eu mudar... Então, quem tem um pouquinho mais de repertório consegue fazer isso. Quem não tem, se sente ameaçado pela ferramenta. Né? Então, é interessante porque traz uma diversidade maior para a mesa, né? E faz com que quem tenha um repertório maior consiga usar. Isso é legal. E aí começa o problema, né? Porque ó, se a gente pensar que esse jovem que está entrando, ele é muito rápido, ele tem muitas coisas boas, mas o repertório dele ainda está faltando, a gente tem que entender o tanto que a gente precisa, que ele precisa ganhar aí de musculatura de corpo para chegar num nível melhor, né? Desculpa, Débora, mas ele precisa entender, esse jovem precisa entender que se ele não ganhar repertório, ele vai ser substituído pela ferramenta. Sim. Está substituído. Porque esse cara que só faz o específico, ele será substituído. Acho que o Josué quer falar alguma coisa?
Não, pode concluir o raciocínio, que eu queria levar a questão aí para um outro lado. Então, depois a gente... Não, é isso. Se esse jovem não entender que se ele não tiver repertório, ele será substituído pela ferramenta, porque a ferramenta vai entregar o específico. Vai entregar. Não tem jeito. Josué, Josué. Débora, posso dar entrada, Débora? Ô, Carim, você está ótimo, hein, Carim? Cada dia melhor, né? Obrigado. Isso é uma coisa, o uso da ferramenta não vai tornar a criação repetitiva. Sabe que eu comecei a minha vidinha de propaganda como redator da Macana, faz hora. E o nosso procurava sempre no inusitado. Para mim, mais importante foi o inusitado. Penso assim que talvez o uso da ferramenta vai tornar a propaganda repetitiva, porque é buscar já coisas feitas, né? Não, Eu acho, assim, que vai ter de tudo. Assim, já existe uma propaganda repetitiva e invisível, que é aquela propaganda que eu chamo de invisível, que é aquela que a performance que ninguém vê, que a gente só recebe números das planilhas dizendo que 1 bilhão de pessoas viram, mas ninguém. Sei lá, eu nunca sou impactado, não sei o que lá. Essas já são meio repetitivas. Eu acho que sempre vai ter espaço para o talento e para o inusitado. Sempre vai ter. E essas vão ser as que mais vão ter repercussão, vão ter resultado. Outro dia eu vi uma pesquisa, Zé, eu até posso te mandar depois, que, se eu não me engano, é do grupo de planejamento da Grã-Bretanha, que diz que produtos que têm propagandas criativas, né, que ganham prêmios e tal, tem 4 vezes mais resultado do que produtos que não têm propagandas criativas. Então, eu acho assim, propaganda repetitiva vai sempre existir, não tem jeito, porque hoje tem uma máquina aí de performance, social, tal, que você tem que ficar entregando. Hoje, né, o trabalho da agência hoje é muito mais do que só propaganda criativa. Mas o criativo sempre vai existir, vai ter seu espaço e vai trazer resultado. Não é necessariamente o repetitivo, Cláudio. A gente estava falando sobre coisas que aconteceram no passado e que a tecnologia só fez potencializar. Muita gente aqui deve lembrar que antigamente, ou algum tempo atrás, em toda a sala de criação existiam os anuários do mundo inteiro, em que os criativos tinham aquilo como chamavam de referência. Eram inspirações para ideias novas, não necessariamente copiavam as ideias novas, mas eles tinham inputs do que estava sendo feito no mundo inteiro, em termos de estado da arte, da criação, para poder desenvolver seu trabalho. Sim. Exato. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais isso. O Ledano tem razão, sem referência não se vive, né? Gente, posso... Eu queria... Quer falar, Josué? Eu só queria fazer uma provocação aqui, mas fala, depois eu completo. Então, eu queria levar essa discussão para um outro caminho, porque a gente está aqui com um grupo muito grande de professores, né? E eu acho que parte da nossa proposta aqui é, assim, discutir um pouco como a academia e o mercado podem interagir para solucionar alguns problemas que o mercado, principalmente o mercado, aponta para a gente, né? A ideia aqui, acho que muito da provocação inicial do Academia APP, antes, né, o nome anterior, né, a ideia surgiu, era gerar essa aproximação. Então, para além das soft skills, que eu acho importante, a pergunta que a Débora colocou, o Cláudio, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, o que você sente da chegada desse profissional, porque assim, vamos falar o português claro aqui, né? Há diferentes formações, há diferentes universidades, há diferentes faculdades, há diferentes origens das pessoas que cursam cursos superiores de comunicação. Isso. Quando ele entra, né? Quando ele chega aí para você, o que você percebe disso, né? E como consequência disso, como que a academia pode então trabalhar esses aspectos de diversidade? Por quê? Só rapidamente. É muito tranquilo você discutir diversidade com quem vem de universidades
né? Públicas, alunos de baixa renda, que já têm ali uma vida ligada à periferia e tudo mais. Outra coisa é você discutir, e me perdoem, né, diversidade com alunos que vêm de universidades que têm hoje mensalidades altíssimas, né, e que acabam, talvez de maneira até, né, enfim, criando uma bolha ali. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E como que a gente pode trabalhar na universidade, então, né, para criar esse aspecto de diversidade e de inclusão, porque a gente não consegue falar de diversidade sem incluir a segunda palavrinha mágica aí, que é a inclusão. É aquilo que você colocou no seu projeto. Não adianta você trazer a pessoa aqui para dentro e não fazer ela se integrar, e não dar uma atividade, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso. Eu me estendi Perfeito. muito. Não, imagina, acho ótimo isso. Honestamente, eu olho muito menos hoje da onde, que escola fez essa pessoa, do que eu via no passado. Eu acho que quando eu contratava no passado, e aí estou falando, sei lá, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu olhava mais de que escola que a pessoa vinha, onde ela se formou e tal. Hoje eu olho muito menos, sabe? A gente vê muito mais background, da onde essa pessoa, o que ela já fez, interações que a gente tem, né? Quando a gente conversa tenta conversar, né, com as pessoas, né, para fazer quando tem tempo, né, para conversar com todo mundo, mas a gente tenta fazer conversas. Mas hoje a gente faz muito menos sentido olhar de onde vem a escola do que quem é, que tipo de atividade faz, qual é a cara da pessoa, cara mesmo, sabe? Astral, olho no olho, sorriso, sabe? Eu gosto muito eu gosto de gente que tem brilho no olho, sabe? Tem vontade, tem, desculpa a palavra, mas tem tesão, eu gosto disso. Para mim isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pessoa que está borocochô assim, acho que não faz mal para o ambiente, né? Pessoa que está afim, que gosta, às vezes ela nem tem o conhecimento técnico, mas se ela está afim, gosta, ela consegue, ela resolve. Tem uma menina aqui, José, que, cara, ela chegou assim, ela não sabia, cara, não sabia quase que nem o nome dela, sabe? Mas você via que ela estava afim de aprender e que ela é um avião hoje. A menina toca assim as contas, ela hoje trabalha no atendimento, toca as contas, faz e tal, acontece, tira sarro de todo mundo, brinca, né? Porque ela está afim, ela gosta, ela quer. Então, eu não sei se isso é uma metodologia que eu posso falar, mas hoje eu olho muito menos de onde vem, sabia? Porque talvez se eu olhar de onde vem, qual a escola, que escola que fez, talvez eu tenha, para mim, seja um viés que seja ruim. Sabe? Eu falo, pô, esse cara veio da SPM, esse cara veio da Casper, ou esse cara veio, sei lá, de uma universidade que eu não conheça. E aí talvez eu seja, tenha um preconceito meu que seja bobo. Então eu até prefiro nem saber muito, sabe? Porque você tem toda a razão. Às vezes, cara, tem muita coisa envolvida para o cara fazer o que ele faz, né? Não é só porque ele quer que um faz SPM, o outro faz outra faculdade. Não é, né? Tem oportunidade, tem uma série de coisas, custo, né? Tem uma série de coisas. Então, tem isso. Bom, tem mais alguém que levantou a mão? Posso fazer Falar, que é o Douglas. Nós fazer uma estamos aí colocação na nossa aqui? reta final, mais 10 minutinhos. Não, é só tem algumas ferramentas, até pegando esse gancho do Kalim e do Josué, que fazem contratação às cegas, que são, por exemplo, tem uma startup que chama Jobcam. Ela faz todo um processo de dar o match, todo um processo seletivo, com interações sem abordar estereótipos, né, visuais. Toda a parte de qualificação é transformada numa linguagem padrão, que inclusive tira as universidades, ela obviamente checa a validação do diploma. Ela cria um mecanismo que, teoricamente, quando vai para uma entrevista tete a tete, teoricamente já desbloqueou todos os pontos relacionados a estereótipos e avaliações de localidade, etc. e tal. Então, isso é um ponto bem bacana. Agora, Kalim,
acho que você foi impactado tanto quanto eu lá na SW por uma questão que está relacionada com diversidade, inclusão, em vários fatores com o uso da inteligência artificial, que são os vieses, né? As ferramentas ainda, até pelo histórico de onde ela vai buscar as informações, tem carregado muito viés. Queria na sua opinião e na sua avaliação, o quanto você acha que isso impacta negativamente toda essa busca, a gente potencializar a nossa produtividade através das ferramentas, e aí, obviamente, olhando para as pessoas que estão chegando no mercado hoje, como é que elas devem encarar isso, e aí você já levantou uma bandeira muito crítica, que é a questão delas terem ali bastante conhecimento de repertório, e o quanto que a publicidade e propaganda pode ajudar, de uma certa forma, não a consertar isso, mas a trazer mais informações para as ferramentas a partir de agora, para que elas possam diminuir esses vieses aí. Isso foi até uma palestra bacana da Dr. Joy, né? Que ela falou bastante sobre isso. E eu acho que, infelizmente, é um retrato da nossa sociedade, né? A ferramenta ela acaba sendo um retrato da nossa sociedade cara, se você não digitar no Google agora, para CEO de empresa, vai aparecer um homem de meia idade, branco, de terno. Vai ser. É um problema, concordo com você. Tem algumas, as empresas estão tentando resolver isso, né? O Google tirou do ar o Gemini, que tinha problemas, né? A Joy falou algumas coisas lá, agora vou tentar puxar aqui na memória, mas eles estão tentando resolver, e acho que tem que resolver, não tenha dúvida, o mundo é muito diverso, né? O que eu acho que assim, a propaganda tem obrigação de retratar o mundo como ele é, né? E eu acho que a gente só consegue retratar o mundo como ele é se a gente tiver dentro de casa o mundo como ele é. Não adianta a gente achar que a gente vai retratar o mundo se a gente tiver só aqui, no meu caso, sei lá, gente que só da Vila Madalena, né? Que já habita e vive na Vila Madalena. Então, não tem jeito, né? Acho que a gente tem uma oportunidade, o mercado de comunicação tem uma oportunidade gigantesca de mostrar para o mundo que é possível retratar a sociedade sendo um retrato da sociedade, porque senão desculpa, é a morte se a gente não for. Se a gente não for diverso, acabou o mercado publicitário. Então, acho que a gente tem uma baita oportunidade. Pois é. Olha, para a gente finalizar aqui, o papo tá gostoso, hein? 1 hora é pouco. Eu vou falar só alguns comentários que o pessoal colocou aqui. A professora Tina Tavares, ela colocou assim, ó, creio que a mídia programática não vai promover a diversidade. A tendência é piorar com a inteligência artificial. O que você acha disso? Eu acho que a mídia programática, ela por princípio, ela clusteriza, né? E ela vai tentar achar pessoas que são próximas em perfis, né? Verdade. O que eu acho que a gente pode fazer é você aumentar o seu espectro, né? E ter mais peças ou mais materiais que sejam para posso falar assim, mais diferentes públicos. Pode ser, não sei se os professores podem me ajudar aí, né? Mais públicos diferentes, né? Porque sim, o princípio da programática é você clusterizar e você achar públicos correlacionados e você ser mais assertivo. Tem razão. Mas se você conseguir ter mais clusters, aí você consegue ter mais diversidade, né? Aí você consegue ter mais públicos diferentes. E para fechar, a professora Giovana Capomácio, ela colocou assim, ó, entendo que as mídias sociais são canais que possuem bastante acesso, mas os alunos atualmente só utilizam Instagram, TikTok, YouTube para a divulgação de campanhas. Parece que não existem outras mídias. Nós, professores, precisamos mostrar eficiência e complementação de outras mídias. Mesmo assim, eles relutam e debatem. Mas eu não ouço rádio, não assisto TV. Então, desculpa, o nome da professora, Giovana? Professora Giovana. Giovana, eu vou dar um argumento que eu sempre dou para todo mundo que me fala isso, tá? 2 argumentos eu vou dar. Então. Primeiro, o Brasil não é Vila Madalena, tá? E segundo, a Cazé TV fez um auê gigantesco que ela teve 1 milhão de pessoas assistindo o jogo
agora no Campeonato Paulista, 1 milhão de pessoas, é muita gente assistindo o jogo, né, na final do Campeonato Paulista. Qualquer joguinho na Rede Globo dá 38 milhões de pessoas. Qualquer joguinho na Rede Globo dá 38 milhões de pessoas. Outro argumento, o lançamento da Casa de Papel, eu não vou lembrar exatamente os números, mas depois pode procurar no Google, tem isso. O lançamento da Casa de Papel no mundo pela Netflix deu 6 vezes menos audiência do que um capítulo de novela da Globo. Essa que ninguém assiste, que ninguém mais vê TV, né? Que todo mundo só vê Netflix, não é isso? Pode procurar no Google. A Globo mandou uma vez um repórter sobre isso. Se eu não estou enganado, 6 vezes menos no mundo do que um capítulo de novela da Rede Globo. Então, tudo bem, eu entendo os jovens, está tudo certo. Mas o Brasil não é a bolha deles. Sim. O Brasil não é a bolha deles. Uhum. Né? Então, difícil. Eu entendo. Eu tenho filhos em casa que também falam que não vê nada, que é normal. Bom, gente, é isso aí. Nós estamos com o tempo acabando, né? Luiz, Ok, acabou vamos lá. mesmo o tempo, não temos mais nada, né? Bom, Mel, primeiro, Desculpa aí, Vai eu lá, me ausentei Dan. um pouco. Ia Não, fazer não, uma eu me ausentei um pouco de uma observação que eu fiz, que é muito em linha que o Cláudio falou agora, sobre essa questão geracional, de uma geração que prega bastante a diversidade, se torna resistente ainda com relação a uma série de pontos que precisam ser incluídos, né? São gerações que se tribalizam, né? E parece que só funciona e só vale aquilo que está dentro daquela tribo, né? Exato. É um problema. E o que eu queria colocar, acho que o Josué já passou por isso, foi na hora que eu saí, que é justamente o grande desafio aqui de vocês, educadores, né? Que eu acho que um dos maiores desafios desse lado aqui do mercado, o Cláudio falou que o maior desafio é a integração do pessoal, eu também acho que o maior desafio é recrutar esse pessoal, né? Porque independente de onde venham, de que cor, raça, credo, ou idade, ou preferência sexual, as pessoas precisam ter o skill, né? E esse skill muitas vezes é dado pela formação acadêmica, né? Então, acho que a origem, né? O problema pode ser ele começa, na verdade, né? Ele pode ser muito ajudado por esses que estão aqui, né? Pelos professores que têm essa missão de formar diferentes públicos e diferentes pontos de vistas, justamente para construir esse caldo de diversidade pronto para o mercado de trabalho. maravilha. Bom, acho que é isso. Cláudio, eu gostaria muito de agradecer você pela participação, por ter o prazer, né, de te conhecer, sim, e poder estar aqui com você trocando uma ideia, conversando com todo mundo. Acho que é uma temática que a nossa vida diária do professor, do docente, né, e espero que a gente, né, com tudo que você colocou, tenho certeza que a gente vai começar a olhar um pouquinho melhor e tentar entregar um aluno um pouco mais preparado aí para o mercado, trabalhando questões que muitas vezes não são técnicas, né, mas são essas comportamentais, e tentar auxiliar essa geração aí para estar preparada aí para os desafios do mercado. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje e teremos muito mais pela frente, tá bom? A Academia PP tá vindo com uma programação incrível para nós, docentes, profissionais, que a gente precisa muito dessa interação, isso é muito frutífero, isso é transformador nas nossas vidas. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje com você, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade. Oi, Zé, diga. Fala, Zé. Eu quero cumprimentar o Cláudio Calim, né? É o mesmo de sempre, e quero também cumprimentar a Débora, que fez uma excelente condução. Débora, meus parabéns, você trabalhou muito bem. Parabéns, Zé. Agradeço. Obrigado, gente. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu estou sempre à disposição da APP, sempre um prazer
trocar com vocês, conversar, é sempre um prazer. Valeu, Claudio. Obrigado, Obrigado. Cláudio. E, Obrigado. gente, só para lembrar que em mês de maio nós temos a Debastos. Logo nós passaremos o tema para todos e também o nosso patrocinador, a JCDecaux, estará conosco mais uma vez, tá bom? O Zé já agradece. Gente, obrigado, uma ótima tarde para todos. Obrigada. Obrigado, Pessoal.